Oi, gente. Então, hoje a gente vai falar de ariranha. Quem me deu essa ideia da gente fazer essa live foi a própria Caroline Leuchtenberg, minha amiga querida, pesquisadora. E claro, o assunto tem que ser o que está acontecendo com a fauna, com todos esses animais no Pantanal, porque na verdade temos uma tragédia que está em andamento, que é o fogo, que está devastando toda a região, mas também depois. Ó, a Carol chegou aí. Acho que ela já vai entrar para a gente conversar. Porque ninguém sabe o certo impacto de tanto fogo. Ela é cientista e esqueceu de virar o telefone pro lado dela. Aí, sempre, né, Carol? Carol, eu tô com essa olheira aqui de panda, você também, né? Super preocupada. Você, como pesquisadora que conhece toda essa região, não só em Mato Grosso do Sul, mas Poço Jofre, lá na região que está queimando mais agora, nessa época, o que mais te deixa preocupada, o que mais te desespera quando você vê essas cenas? Bom, boa noite a todos. Obrigada, Claudinha, por aceitar o meu convite, né? E a gente já está, na verdade, alguns dias ensaiando essa live. E, na verdade, a situação que a gente está hoje, desde o ano passado, quando a gente teve o fogo grande, né, em grande escala também no Mato Grosso do Sul, o nosso sistema de alerta começou a acender, né? Porque o fogo no Pantanal, claro que é normal, mas não nessa escala que a gente está vivenciando desde o ano passado e esse ano, então, parece que emendou, né? Então, a gente não teve uma estação chuvosa esse ano, como a gente costuma ter, né? Entre abril, entre outubro e maio, a gente tem então o período das cheias, e esse ano a gente não teve isso. Então, na verdade, o que a gente percebe é que o fogo não parou, né? Desde o ano passado, a gente ainda tinha pequenos focos de incêndio aqui e outros ali, suavizados um pouco pela umidade que ainda se manteve, mas agora no período da seca, então, o fogo começou a sair do controle. E aí, claro, sem nenhuma estratégia, parece que a gente está simplesmente assistindo tudo isso acontecer e sem estratégia, sem apoio, e preocupa sim, porque a gente está vendo o fogo devastando tudo, sem controle nenhum, muitos animais mortos, um prejuízo enorme para a economia também. A gente vê pessoas que hoje, claro que o Covid já veio impactando, principalmente o turismo, mas hoje a gente vê pessoas que já não estavam, né, empreendimentos, empreendedores que já não estavam, né, com a economia bem abalada por causa do Covid, e hoje não tem mais nada, né, não tem mais nenhum apoio financeiro e estão tendo que usar o pouco que ainda tem para combater, para salvar sua propriedade, para salvar o Pantanal, porque é o seu recurso também. Uma coisa, Carol, que E me chama muita atenção é o seguinte: as pessoas sempre falam, o Pantanal queima todo ano. Ah, vocês estão exagerando. Então, assim, é bem importante a gente deixar claro que a queima natural no Pantanal, ela só ocorre por descarga elétrica. Quando você tem formação de nuvem, cai um raio, aí você tem uma queima natural. As outras não são naturais. Então, a gente não teve formação de nuvem, a gente não teve chuva, então não tem nada de natural no que está acontecendo. E o que me chama muita atenção é que todos os ambientes aquáticos, eles secaram. E por terem secado porque não teve cheia, você não tem ali o ambiente, principalmente para os animais que precisam estar nessa água, no caso das ariranhas, das lontras. Eu vou até tentar rodar uma imagem aqui, que foi um amigo nosso que fez, o Ailton, estou até procurando aqui, mas é uma imagem que é assustadora, porque é uma lontrinha correndo no meio da estrada. A gente até usou essa imagem. Agora tem uma outra aqui que eu vou dar. Aí, Carol, esses são os bombeiros de Mato Grosso do Sul. Eles estavam trabalhando, estão lá em Poconé, e aí tá vendo que eles pegaram uma lontrinha pequenininha que já estava bem magra e até colocaram esse paninho na cara dela, porque querendo ou não ela tenta se defender, e foram tentar soltar. Qual é o impacto disso? Vocês têm
como calcular ou vocês cientistas não sabem sequer o que vai acontecer com as espécies? É, a gente tem algumas, claro, a gente levanta algumas previsões, faz algumas hipóteses, mas claro que a gente precisa investigar, porque a gente nunca teve uma escala, um fogo de uma escala tão grande, e, e a gente tem a nossa ideia é de que a gente vai ter, claro, que um impacto direto, né, do fogo, né, nessas espécies, como lontras, ariranhas também são impactadas. A gente vê muitos animais terrestres, mas os animais aquáticos e semiaquáticos, como no caso das lontras e ariranhas, Olha como ela está eles mais também estão sendo forte. impactados. Nesse caso, vocês podem ver que ela está bem magra, até ela fica um tempo aí nessa água, que a água até nem é tão convidativa, né? Parece uma água meio turva, parada, mas enfim, o animal, a gente percebe que ele ainda está debilitado. E não é E claro, garantia de peixe para ele nessa água, né? Porque também é uma água com uma concentração de matéria orgânica. Você vê que tem uma água muito parada. então, na verdade, é justamente isso. A gente imagina que a gente vai ter esse impacto direto agora nos animais que estão sofrendo né, com desidratação, com ferimentos devido ao fogo, intoxicação devido à fumaça. As ariranhas, elas estão no período reprodutivo, então qualquer perturbação nas locas, elas vão mudar os filhotes de loca e aí aumenta a mortalidade. Então, a gente vai ter um impacto direto para frente quando. Carol, tá cortando um pouco seu sinal. Eu vou tentar tirar o vídeo para ver se a gente volta sem o vídeo. Tirei o vídeo, mas cortou seu sinal. Vamos ver se você consegue voltar. Estou esperando aqui. Na biodiversidade aquática. Cortou um pouco você, eu queria que você repetisse que exatamente sobre esse período reprodutivo, né? Que as ariranhas estão no período reprodutivo e elas têm um territorialismo, né? Elas ficam só num determinado lugar. E quando a ariranha ela tem um filhote, ela cuida daquele filhote por uns 3 meses, mais ou menos, naquela loca. Então, o momento de retirar o filhote é o momento até de perder essa cria, por isso é tão perigoso? Exato. Esse momento, a estação seca, é quando elas têm os filhotes. E os filhotes, eles, pelo menos os 3 primeiros meses de vida, eles são muito vulneráveis, eles não sabem nadar, eles têm que aprender a nadar. Então, os adultos, eles mantêm os filhotes, de preferência, na mesma loca durante todo esse primeiro tempo em que elas estão se desenvolvendo. Então, perturbações como um fogo próximo da loca pode fazer com que o grupo se movimente, tente tirar esses filhotes de lá para levar para outro local. E esse trânsito, ele é muito estressante e coloca muito em risco os filhotes em especial. Agora, já queimou um total até agora, segundo o LASA, né, o laboratório da UFRJ, de 2.900.000 hectares. Isso equivale a 10 vezes as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo juntas. E isso, na região do Porto Jofre, a região agora que está com a maior queimada, o Parque Estadual do Encontro das Águas queimou 91% da área. Você faz pesquisa lá em cima também. O que é essa região do Porto Jofre para as ariranhas? A gente tem mostrado muita onça, a gente tem mostrado que é um santuário natural de onças, mas não só onças, né? Antas e toda a fauna pantaneira, mas lá também tem muita ariranha. Exato. Essa região a gente estimou no ano passado uma densidade de 0,6 ariranhas por quilômetro linear de rio, o que é uma densidade bem importante para ariranhas. A maior densidade que a gente tem para a espécie no Pantanal é na região do Rio Negro, com cerca de 1,3 ariranhas por quilômetro de rio. Então, a região do Porto Jofre ela tem uma densidade bem importante para a espécie, uma das maiores para a espécie que se conhece, e assim como você falou, ainda a região ela é bastante explorada para o turismo de onças, mas a gente vem acompanhando grupos, né, de ariranhas lá e tentando também mostrar para as pessoas que já trabalham com turismo lá o atrativo que eles têm, né, o potencial que a ariranha tem também como um atrativo para o turismo. Inclusive, a gente fez um workshop no mês passado com vários guias do Brasil inteiro, então foi bem positivo e a gente acredita muito nisso.
que o turismo ele é um forte aliado da conservação. E hoje, inclusive, naquela região, pela falta, pela ausência do turismo, tem se registrado muitas atividades ilegais ao longo dos rios. Porque, querendo ou não, os rios eles são rodovias, então qualquer pessoa pode circular ali e com a falta de fiscalização, os próprios turistas e os guias são os fiscais, né? Porque, querendo ou não, eles estão ali, eles estão contemplando a natureza e eles estando ali, outras pessoas que tenham pretensão de fazer atividades ilegais, elas vão ser inibidas pela presença desses guias e desses turistas. E hoje, não tendo mais esses fiscais naturais, né, lá, a gente tem visto um aumento das atividades ilegais dentro do parque e fora do parque também. Mas quais atividades? Colocando isso. Como pequenos acampamentos na beira do rio, o que também pode aumentar a chance de fogo, porque eles fazem churrasco na beira do rio, e aí deixam o fogo aceso muitas vezes, e num momento como esse que a gente está vivendo, que qualquer faísca vira um grande incêndio, né? Isso pode aumentar o potencial, inclusive, das queimadas. Agora, como é um mamífero aquático, ela consegue fugir desse fogo? Porque a gente tem visto que os mamíferos terrestres, como anta, onça, jaguatirica e também os répteis, a gente vê muito jacaré que está morrendo queimado porque ele vai estivar, né? Ele se esconde naquele restinho de lama nas baías que estão secando. A ariranha, a lontra, ela consegue fugir nadando pelo rio ou ela não tem essa força para fugir por tanto tempo de tanto fogo? Assim, as ariranhas, as lontras, elas são mamíferos semiaquáticos. Isso significa que elas têm dependência, sim, do ambiente terrestre. Então, por mais que elas possam fugir momentaneamente para a água, elas precisam do ambiente terrestre para se refugiar. Então, se elas não tiverem nenhum barranco disponível para, né, para se refugiar, elas vão ser impactadas também. Ou até mesmo se a loca for pega pelo fogo, inclusive com filhotes dentro, inclusive isso a gente está vivenciando no Parque do Cantão, Estadual do Cantão, onde uma das integrantes do projeto está fazendo monitoramento e até mandou algumas imagens para a gente vai processar para disponibilizar para vocês verem. O fogo chegando próximo de uma loca onde tinha um grupo de 10 ariranhas com 5 filhotes dentro e o grupo não saiu da loca. A gente não, daí a Samara, no caso, teve que sair da área, abandonar a área, porque ela não tinha mais condições de ficar lá e ela não tem mais informações do que aconteceu com o grupo. Mas era um grupo com filhotes muito pequenos, que também estavam nessa fase bem vulnerável. E se o grupo tomou a decisão de se manter na loca, eles podem ter sido atingidos pelo fogo, sim. Então, a gente... Filhote, né, Carol? Como? Eles não abandonam o filhote. Não, eles não abandonam o filhote. Então, elas podem ou ter decidido ficar na loca com os filhotes e, né, tentar a sorte de o fogo não atingir ou simplesmente tentar mover os filhotes de lá. Então, a gente envolve muito risco. Mas uma outra coisa importante é que as ariranhas elas não estão só limitadas aos rios. A gente tem muitos grupos que vivem em lagos. E esses lagos estão isolados dos corpos maiores de água. E esses grupos em especial são os mais atingidos agora nessa estação. Em geral, são grupos menores que não têm muita capacidade de defender um território com condições melhores nos rios. Então, a gente tem muito grupo de ariranha nessa situação. Não só de ariranha, de lontra também. Lontras são solitárias, mas elas vivem também em áreas mais isoladas. Então, esses animais em especial são mais atingidos porque, uma vez que as margens do lago forem atingidas pelo fogo, em algum momento eles vão ter que sair do lago e vão se deparar com a situação, vão acabar sendo afetados pelas cinzas, pela queimada. Você já tem notícia de ariranha queimada na região? Tem registro de ariranhas feridas, assim, com ferimentos mais relacionados à intoxicação. E a gente tem um registro do ano passado na região de Corumbá, Miranda, próximo da rodovia, que foi feito por um cinegrafista, o Richard, que é uma imagem bem até difícil de a gente assistir até o final, porque a ariranha agoniza realmente, mostra o efeito tóxico que aquelas cinzas têm para o animal. Então era um animal que justamente estava nessa situação, vivendo em uma lagoa marginal, isolada do rio,
E esse animal, então, quando foi atingido pelo fogo, ele tentou escapar, foi para a estrada, e na estrada com os veículos passando ali, ele deve ter se assustado e voltou para a margem, né, queimada e acabou se intoxicando com aquela fumaça, a fuligem toda, né? E com o solo que estava muito quente e acabou morrendo. Então foi uma imagem que foi registrada, né? Um registro bem importante, mas bem triste também. O que as pessoas não pensam é que nós temos uma tragédia agora em andamento, que é o fogo, que está devastando. Mas depois que esse fogo for contido, vem a segunda onda de tragédia. Porque houve a queima de áreas muito importantes, que são áreas que têm alimentos, muitas árvores frutíferas para as aves, para todas as espécies pantaneiras. E além disso, essa camada de cinza que fica sobre o solo, que é o carbono negro, né, que é falado pelos cientistas, quando vem qualquer chuva, aquilo vai parar dentro do leito dos rios. E é altamente tóxico. Isso preocupa e é tóxico por quê? Porque vai tirar ali o oxigênio da água. Aqui a gente chama de dequada, né? Porque fica sem oxigênio na água, os Exato. peixes morrem porque não conseguem respirar. Então a preocupação também é essa do que vai vir depois? Exato. Na verdade, é uma grande incógnita, né? O que vai acontecer? Porque a gente sabe que o Pantanal é resiliente, que o Pantanal ele tem uma heterogeneidade bem importante de sistemas lóticos e lênticos, que pode dar uma suavizada nesse impacto, mas existe um risco muito grande de toda essa cinza ela causar um impacto muito maior do que a gente espera. Então, a gente corre esse risco sim. Inclusive, a gente tem um exemplo da adequada, como você citou, que todo ano, né, depois, logo que começam as primeiras cheias, as primeiras chuvas, toda essa biomassa, essa água parada das lagoas, quando ela entra em contato com o rio, a gente tem uma mortalidade grande de peixes. Então, isso eu entendo como isso sendo um exemplo bem pontual do que talvez a gente vá ter numa escala maior acontecendo a partir do momento que a gente vai ter as chuvas chegando e levando toda essa cinza para a água. E também a disputa em terra, né? Disputa por alimento, disputa por espaço, aí a predação. Exato. As relações tróficas vão mudar bastante. Então, as relações de predador-presa, elas vão ser alteradas, afetadas também, porque a disponibilidade de presas mudou, os predadores vão ter que buscar outros recursos alimentares, então a gente vai ter outras relações ecológicas acontecendo. A gente, por exemplo, na região do Porto Jofre, é uma das poucas regiões onde a gente tem uma densidade de onças grande também, acompanhando com a densidade de ariranhas, e a gente consegue ver o conflito entre as duas espécies. E a gente acredita muito que esse conflito também vai aumentar. A gente sabe que a onça é um dos predadores naturais da espécie, da ariranha, e claro que o maior potencial é elas capturarem filhotes, né, adultos, por eles serem maiores e por eles também viverem em grupos, eles têm uma capacidade de defesa maior desses predadores, mas a gente acredita que os conflitos vão aumentar também, e aumentando então também a mortalidade de filhotes. Carol, tantos anos pesquisando no Pantanal, como é que você vê isso tudo que está acontecendo? Eu acho que qualquer pessoa que já esteve no Pantanal está chorando, né? Por dentro, por fora, enfim, a gente tá muito, eu estou muito triste, eu estou muito abalada e mais triste de não poder estar aí, porque a gente está totalmente isolado também. Hoje aqui eu estou no Rio Grande do Sul, a gente está entrando no nosso pico de Covid e é bem complicado. Eu estou tentando preservar a família também, não sair, né? Porque eu tenho filhos pequenos, então e eu fico muito agoniada de não poder estar aí ajudando na prática. Eu tenho bastante contatos, em especial no Porto Jofre, os amigos, as pessoas com quem a gente vem colaborando e trabalhando juntos, que mandam notícias, fotos, imagens todos os dias. E cada vez que eu olho e vejo as notícias que eles mandam, eu fico mais triste, mais preocupada e com mais vontade de agir. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, toda essa nossa. Eu acho que é toda essa tristeza, essa, né, indignação que a gente sente com relação a essa situação, tem que reverter em ações.
Então, a gente está já planejando muitas ações. Agora, no próximo mês, nós vamos começar a monitorar justamente o impacto do fogo para a população do Porto Jofre. E vamos ver o que esses resultados nos apontam para a gente poder pensar em planos e estratégias de conservação e também tentar reduzir o impacto para a espécie. É porque, assim, as pessoas que estão entrando agora, só para vocês saberem, a Carol é uma das maiores pesquisadoras de ariranhas do Brasil e do mundo, minha amiga querida. E ela sempre me ensinou uma coisa, que a ariranha, ela ocorria numa área muito grande, né? Da América Central para cá. E aí o habitat foi encolhendo, né, Carol? Ela ia da onde a onde, essa área de ocorrência da ariranha. Hoje se restringe a quais regiões? E pelo que eu saiba, o Brasil é o que tem as maiores populações ainda, né? Exato. Bom, a gente já perdeu 40% da população natural das ariranhas. E hoje, então, a gente tem ariranhas, elas ocorriam desde a Venezuela até a Argentina, e com exceção, então, os Andes são o limite oeste, né, de distribuição da espécie. No Brasil, ela ocorria, então, também na Mata Atlântica, hoje ela está totalmente extinta nesse bioma. A gente ainda tem ariranhas no Brasil, no Pantanal, na Amazônia, e uma população bem restrita no Cerrado, ali na bacia do Rio Tocantins. E a gente vê que elas foram, a grande massa de extinção para a espécie aconteceu em especial devido ao comércio ilegal de peles, mas associado também à perda de habitat. E hoje a gente está vendo, então, claro, a caça é ilegal e ela é controlada, então a gente não tem, inclusive o comércio de peles não existe mais, né? Pelo menos não legalmente. Então essa ameaça maior a gente acredita que esteja mais controlada, mas a perda de habitat continua. E o Pantanal, como um dos importantes e dos maiores redutos para a espécie, sofrendo esse impacto todo de fogo, ameaça diretamente a conservação da espécie e a manutenção dessa população que é tão importante. Quando você fala que não tem ariranha na Mata Atlântica, na verdade, assim, pode ter um ou outro indivíduo perdido num córrego, mas isso não configura a manutenção da espécie no bioma, é isso? Exato. Eventualmente, se tem alguns registros de um indivíduo, que na verdade já faz um tempo que não se tem registros de ariranha na bacia do Paraná, mas eventualmente tem, e geralmente é um indivíduo, e às vezes até se tem dúvida se era ariranha ou se era lontra, porque existe ainda bastante confusão na identificação dessas espécies. Na verdade, isso configura uma população que não é viável, que não se mantém a longo prazo, pode ser um indivíduo que está dispersando ou que está simplesmente errante, que a gente chama, né? Que ele está tentando achar o seu lugar, mas não vai encontrar, provavelmente, porque não vai encontrar parceiro reprodutivo. Então, não é uma população viável. E por isso que a gente considera ela, então, praticamente extinta no bioma amazônico. Desculpe, no bioma Mata Atlântica. Agora, você participa do grande projeto da Argentina, que é um exemplo mundial de tentar reintroduzir animais e revitalizar um ambiente que tinha sido completamente devastado, que é ali em Iberá, Esteiros de Iberá, que tem uma configuração ambiental muito parecida com o Pantanal, é uma área de inundação e que tinha onça, tinha ariranha, tamanduá, a arara, e por conta da caça e da perda de habitat, essa região ela ficou completamente estéril. E já existe há algum tempo um grande projeto que envolve todo o governo da Argentina e os pesquisadores brasileiros com parceria do governo do Brasil para fazer a reintrodução. Então você vê o quanto é difícil tentar recuperar o que foi destruído na natureza. Minha pergunta é, do jeito que está indo o Pantanal, a gente conhece isso aqui, eu estou aqui há 21 anos, você pesquisa aqui desde o início dos anos 2000, então você tem assim, muita informação do que já mudou. Aí você está vendo eventos de fogo. Ano passado, só no Pantanal Sul, pegou fogo em 1 milhão de hectares. Esse ano, no bioma inteiro, quase 3 milhões. E com redução de chuva, regime de chuva sendo reduzido em função de aquecimento global, de redução dos rios voadores, que são aqueles que trazem a umidade aqui para o centro do Brasil. Como você enxerga isso, já que o Pantanal era considerado um dos maiores berços, né, um dos maiores refúgios de vida silvestre das Américas?
Exato, assim, o Pantanal ele está sofrendo uma grande pressão de atividades humanas, em especial. As culturas estão mudando no Pantanal. A gente tinha uma cultura centenária de pecuária que vinha dando muito certo, conseguindo aliar então a economia com a conservação da biodiversidade. E a gente tem depois a entrada então do turismo, que também tem sido tem uma harmonia com a conservação do Pantanal. Mas nos últimos anos a gente vê um crescente rolando o Pantanal. E parece que essa cultura não. Carol tá frisando o seu sinal. Bom, o que ela estava falando para a gente, eu vou ver se ela volta conosco, é que de uns 10 anos para cá, mais ou menos, tem mudado muito esse perfil de uso do solo. Tanto na planície, que é aquela área que inunda do Pantanal, quanto na borda, que é onde estão os rios pantaneiros, onde nascem os rios pantaneiros. Né? Por exemplo, a Amazônia, que está sofrendo muito com o desmatamento, isso impacta diretamente o clima também no Pantanal e o sistema hidrológico no Pantanal. Então, é uma série de fatores que estão mudando muito radicalmente nos últimos anos e que estão mostrando agora para a gente que não está certo, esse caminho não é o correto. E a gente vai ter que mudar as estratégias. A gente já viu que, do jeito que a gente estava prevenindo o fogo, não deu certo. Então, a gente vai ter que mudar as nossas estratégias de combate ao fogo, porque a estação seca vai ser mais intensa. A gente sabe que o Pantanal tem ciclos de inundação também. A gente tem períodos, vários anos, onde a cheia é mais intensa e onde a seca também é mais intensa. Mas parece que a nossa seca ela vai ser muito mais severa do que ela costumava ser. Então, a gente vai ter que, sim, remodelar as nossas estratégias para conseguir manter a biodiversidade mesmo nesses períodos muito extensos de seca e de fogo. É porque a gente ouve aqui os mais antigos falando, na década de 70 tivemos um período de estiagem longo, que o Pantanal ficou quase 20 anos praticamente seco. Só que as pessoas precisam pensar que na década de 70 tem registrado nos últimos 15 anos, 20 anos no máximo. Então, não dá para você usar como referência estudos da década de 70 que você tinha uma outra condição hidrológica, que você tinha uma outra quantidade de chuva, você tinha um outro regime de distribuição de água no planeta. Então, o que me preocupa são esses discursos que minimizam muito o problema e que naturalizam o problema, do tipo, o Pantanal sempre teve grandes secas, e quando a gente junta as peças de como está o planeta hoje, de como está o Pantanal hoje, de como está a Amazônia, que interfere diretamente, de como está o Cerrado, que é onde estão as nascentes pantaneiras, é assustador. Porque você começa a ver que esses biomas que são interligados e têm essa interrelação toda, eles estão sendo alterados numa velocidade que a natureza não tem capacidade de se adaptar. Não existe essa resiliência. Os pesquisadores até falam que no fogo da Amazônia, que é uma floresta tropical, uma floresta que precisa de água, quando queimam aquelas árvores gigantescas, as que restam, as sementinhas, elas não conseguem nascer como uma grande floresta. Vai mudar até o perfil, é isso, Carol? Exato, exato. A Amazônia, em especial, não é uma floresta para aturar o fogo. Então, o primeiro fogo que passar na floresta amazônica, ele já vai inviabilizar a recuperação da floresta, porque muitas árvores evolutivamente, elas não são adaptadas para o fogo. Só que o que acontece na Amazônia é que qualquer abertura do dossel, ele permite mudar o microclima daquele local, pode autoaquecer e aí gerar um pequeno foco de incêndio que pode se alastrar por toda a floresta. Então, essas pequenas aberturas que são feitas na Amazônia, elas são uma porta de entrada para o fogo, para o calor. E aí a gente tem tudo isso aliado ao aumento do aquecimento da temperatura do planeta, né? Então, vai aumentar as chances de fogo e desmatamento acelerado, e isso tudo vai impactar os outros biomas. E vai impactar não só os biomas em si, não só a biodiversidade, mas inclusive a economia. Menos chuva, menos cultivo,
né? Eu moro no Rio Grande do Sul, a gente vem vendo nos últimos anos uma redução na colheita. Por quê? Porque a gente tem menos chuva. E essa chuva vem da onde? A gente sabe de onde ela vem. E a gente acha que simplesmente nós vivemos uma bolha, nós somos isolados do resto do país, ou do que acontece na Amazônia, do que acontece no Pantanal não nos afeta, mas afeta a todos, né? O efeito borboleta, né? Então o que a gente faz aqui, ele vai reverberar por todo o nosso planeta, tá tudo conectado. E mais do que isso, se as pessoas não querem entender essa conexão ou preferem deixar para lá, não dá mais tempo, porque alguns lugares já passaram daquele limite da resiliência, vai até se transformar em outro ambiente, mas não naquele que foi devastado. E aí você tem um outro problema no caso das queimadas, né, dos incêndios florestais. A gente já falou da futura falta, né, de alimento e de água para esses animais, do pós-fogo imediato. Mas as pessoas não se tocam que quando você tem uma queima de vegetação, você tem ali uma liberação do carbono que está sequestrado naquela vegetação há anos. Então, uma árvore, quando ela vai crescendo, ela vai sequestrando o carbono da atmosfera e vai guardando no tronco, nas raízes, e fica ali guardadinho. Quando você queima de uma vez só, aquilo que foi guardado durante anos é liberado de uma só vez. E não só o carbono, né, Carol? Você tem ali o nitrato de carbono, você tem metano, você joga gases tóxicos, que são gases de efeito estufa na atmosfera. Tanto que eu fiz uma reportagem recente para o Jornal Nacional mostrando que nas fotos de satélite aparecia a pluma de fumaça da Amazônia do Pantanal que estava chegando no sul do Brasil e no sudeste. E vocês tiveram chuva no sul do Brasil que foi chuva ácida, né? Porque caiu com aquela fuligem, aquela chuva escura. Então, assim, eu não consigo, eu não sei aonde que eu, como comunicadora, às vezes posso melhorar para que as pessoas possam entender que mesmo estando a 2.000, 3.000 quilômetros daqui do Pantanal ou da Amazônia, elas vão ser afetadas. Exato. E outra coisa que eu percebo, assim, como eu sou bióloga, eu escuto muitos amigos, inclusive, falando: para vocês deve estar difícil essa situação do meio ambiente agora, né? Cara, quando eu escuto isso, eu penso assim, gente, não é o meu meio ambiente, não é porque eu sou bióloga que É para todo mundo, né, amiga? dependemos de um ambiente saudável para a gente ter qualidade de vida também. E eu acredito que o Covid deveria estar nos ensinando isso também, porque todos nós, a humanidade inteira, está sendo impactada pela ação, né, desrespeitosa que a gente tem com a fauna silvestre. Então, é difícil perceber que mesmo agora, numa situação de pandemia, a gente ainda não está aprendendo que está tudo conectado, que a gente precisa respeitar os nossos limites, a gente precisa conseguir viver em harmonia e de forma respeitosa. A gente pode sim crescer economicamente, a gente não precisa mais derrubar nada, a gente já tem espaço suficiente para cultivar, para deixar todo mundo bem alimentado. O que a gente precisa é mudar o nosso modo de viver, né? A gente precisa, claro, que se adaptar, mudar, comer menos carne, consumir menos plástico. Então, a gente precisa se reeducar. Agora, Carol, você tocou no ponto da pandemia, nosso tempo está quase acabando, a gente fica conversando e vai passando, né, amiga? Para quem não sabe, os pesquisadores dificilmente têm verbas específicas para as pesquisas. Eles ficam fazendo projeto para conseguir um recurso aqui, um recurso ali, para conseguir viajar. E ir a campo, fazer todas essas medições, fazer todas essas pesquisas. E com a pandemia já tinha minguado tudo quanto é recurso de pesquisa. Agora está mais difícil ainda, né, Carol? Exato. O projeto Ariranhas é um projeto que depende muito, então, de recurso, em especial de doadores. Os nossos principais colaboradores são os zoológicos, que sofreram um impacto direto com o Covid, porque eles não puderam mais abrir para o público. Então, todo o dinheiro que eles tinham que investir para cuidado dos animais que estavam ali. Então, todas as verbas que vinham dos zoológicos foram cortadas para conservação. E a gente foi diretamente impactado também. Então, hoje a gente tem muitas ações em andamento ainda, mas que tiveram que ser estacionadas por falta de recurso. Agora a gente tem, então, um planejamento de avaliar o impacto do fogo para a espécie, que é uma ação muito importante, a gente entende que ela é urgente,
porque está acontecendo agora, e se a gente não medir isso agora, a gente, de novo, não vai continuar não sabendo, para a gente não vai conseguir tomar nenhuma ação. Então, a gente depende, sim, de Então, Carol, doações. quem ajudar e estiver assistindo a gente, o que que eles podem fazer? Bom, a gente tem o site do projeto, que é o projetoariranhas.com, onde a gente tem um link de doação. E quem então se sentir mobilizado, motivado a nos ajudar, pode entrar lá e fazer a doação por lá. Estão perguntando para a gente aqui se a pandemia intensificou os desmatamentos e as queimadas. Queimada não, é incêndio. Queimada é quando é autorizado e aí tem um controle dos órgãos ambientais. Incêndio é quando é ilegal. Então, se acredita que essa pandemia intensificou porque não tem fiscalização, né, Carol? As fiscalizações foram todas suspensas. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Porque assim como, né, a gente falou no início da live, a gente tem uma redução de atividades legais, como por exemplo o turismo, que ajudam a fiscalizar, em especial as áreas protegidas, as áreas naturais. E hoje a gente não tem mais a circulação dessas pessoas que são importantes fiscais. A gente sabe que os órgãos públicos não têm dinheiro para fiscalizar com intensidade com que os crimes acontecem. Então, sim, a gente acredita que tem intensificado também pela situação que a gente está vivendo hoje. Bom, e o que o brasileiro que está em casa e que está longe daqui pode e deve fazer? Bom, gente, assim, quanto mais a gente puder. Hoje a gente está, praticamente todas as famílias dependem da comunicação virtual. Então a gente tem que usar essa ferramenta de uma forma positiva, comunicar coisas que realmente são verdadeiras, compartilhar notícias. É uma coisa que é importante agora, mais uma vez, a Carolzinha está lá com o sinal frisado e eu vou pedir para ela repetir para a gente, mas uma coisa que é bem importante é que o brasileiro se envolva. Pantanal Norte, que está lutando para conseguir conter o fogo. E todos esses grupos, eles dependem de doações. Então, a gente pode ajudar doando, a gente pode ajudar compartilhando essas ações e propagando as informações que realmente são verdadeiras. Travou um pouco a sua fala no início, Carol, quando você estava falando exatamente do que o brasileiro pode fazer. Então, você disse que aproveitar que está em casa, rede social, e começar a procurar os sites dos pesquisadores e também propagar essa informação. Mas, mais do que tudo, também acredito que o brasileiro precisa cobrar, né, das autoridades. Tem que se envolver. Exato. A gente tem que lembrar do nosso papel como cidadão. Então, se a gente não tiver uma consciência na consequência das nossas ações, a gente vai continuar vivendo situações como essa. Querida, se me deixar, eu fico aqui conversando com você, porque eu tô com saudade de ter você por perto. Mas quem está nos ouvindo está pensando, elas devem estar cansadas, né? Porque a vozinha está meio caída. Na verdade, a gente está muito abalado, tanto eu, quanto a Carol, quanto todos os nossos amigos e colegas que estão trabalhando no resgate de fauna, para tentar apagar esse fogo. E assim, é muito doloroso ter que falar nesse assunto todos os dias, mas é muito necessário também que a gente não permita que esse assunto caia na normalidade. A gente não permita que as pessoas falem, o incêndio no Pantanal sempre aconteceu. Que a gente não permita que o Pantanal daqui a pouco, quando chover, ele vai ficar lindo de novo. Lindo como? Essa é a grande pergunta, né, Carol? Exato. Então, que a gente não normalize o que está acontecendo. Isso é muito importante, como a Cláudia falou. Que a gente não coloque todas as nossas fichas na resiliência do ambiente, porque ele precisa de nós. E se isso está acontecendo hoje, é devido às ações humanas, em pequena ou em maior escala. Então, a gente tem consequência e a gente tem os nossos deveres a cumprir também para reverter essa situação. Se é que é possível reverter, a gente não sabe como é que o Pantanal vai ser, né? Amiga, Exato. fica com Deus. Um beijo nas crianças. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Ó, gente, Projeto Ariranhas tem Instagram, vocês vão ver lá. Vocês podem entrar no site também, projetoariranhas.com.br ou não tem BR, Carol? Não, .com, projetoariranhas.com. Então, aí, ó, todo mundo pode entrar, conhecer um pouco mais o projeto
E eu estou falando muito sério. Os pesquisadores estão ficando sem condições financeiras para fazer pesquisa, sem condições financeiras para ir a campo. Então, se alguém puder ajudar, tá aí, ó. Essa pessoa que está aí na frente de vocês tem mestrado, tem doutorado, é reconhecida no mundo inteiro como uma das maiores autoridades em pesquisa de ariranhas e também contribui para outros tipos de lontras, que a gente tem vários no mundo, né? Tem a lontrinha aqui no Brasil. Então, a gente tem grandes cientistas que precisam de apoio e vocês brasileiros que estão aí com a gente, tá na hora de arregaçar a manga e falar: esse país é nosso e a gente vai mudar essa história. Né, Carol? Exato. Obrigada, obrigada, Cláudia. E a gente conta muito com o apoio de vocês. Os brasileiros, tudo isso, gente, é nosso. Então a gente tem que valorizar. A gente precisa valorizar. A maior lontra do mundo, ela é nossa. A maior parte da extensão de ocorrência dela é no Brasil. E a gente precisa valorizar, precisa cuidar enquanto que a gente ainda tem. É isso que me dói. Eu não consigo ficar falando muito, não, dá uma vontade imensa de chorar, porque é desesperador ver o Pantanal virar cinzas. Eu vi isso ano passado, que foi no sul, pegou fogo demais na região de Miranda, de Aquidauã. Aí eu fazendo matéria de novo no norte. Então, assim, dá uma sensação de que, puxa vida, eu falei isso ano passado, eu falei ano retrasado, e agora eu tô falando de novo. Será que eu vou ter que falar de novo ano que vem? Será que vai ter Pantanal para a gente falar de novo? Vai ter, porque a natureza sempre dá um jeito. Mas será que o jeito que a natureza é o jeito para essa biodiversidade? Essa é a grande pergunta, né? Exato. E o que me entristece assim mais é que os maiores apoiadores que a gente tem, eles são estrangeiros. O maior público que vai para o Pantanal é estrangeiro. O brasileiro parece que ainda não despertou para o valor que é o Pantanal, para o valor que é a Amazônia, para o valor que a gente tem, ainda tem. Eu não sei por quanto tempo. E eu tenho medo que a gente só desperte quando a gente não tiver mais. E aí vai ser tarde, gente. A gente precisa proteger o que a gente tem hoje. A gente precisa, por isso, passar informações para as pessoas que são corretas e mostrar para elas o valor do que a gente tem e do que a gente está perdendo também. Verdade. E quem gosta de viajar para fora, é legal. Vamos conhecer outros países, nós vamos conhecer o nosso primeiro, né? Se dá para parcelar lá em 10 vezes no cartão para ir a qualquer lugar no mundo, vamos parcelar 10 vezes no cartão para conhecer o Pantanal, e isso vai ajudar muito. É quando acabar esse fogo, a vinda do turista para o Pantanal vai ser o que vai salvar esse Pantanal, essas pousadas, Exato. essas fazendas que precisam receber os brasileiros para ter dinheiro para circular. Enquanto isso, vocês podem ajudar os pesquisadores. Exato. Amiga, tchau. Beijo, muito obrigada. Obrigada, pessoal, que está Acabou nos nosso tempo. assistindo. Tá? Obrigada pelo apoio. Beijos. Muito a live aí, que ela vai ficar lá no meu feed, quem quiser assistir de novo, para que mais gente possa entender e conhecer o trabalho da Caroline Leuchtenberg.